episódio 154 do podcast Tecnologia Afetiva em Contexto. O assunto de hoje vai ser a respeito da infraestrutura de data centers na cidade. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas vale aqui o gatilho para que vocês possam ler também esse conteúdo direto do Substack, ou então ali do LinkedIn, né? Que eu sempre tento linkar esses artigos, ou do canal do WhatsApp, que vem uma versão reduzida ali, resumida dos assuntos que a gente aborda nesse ecossistema de tecnologia. Mapeando a nuvem, data centers, anticorpos culturais e o nome que falta para o que a AI está fazendo com as cidades. E essa parte do nome que falta, ela conversa muito com a nossa tentativa de perceber o que a gente está vivendo agora como um movimento cultural. Então, sempre mapeando, criando novas expressões e ressignificando símbolos dentro desse sistema que a gente entende como proprietário, sistema cultural ocidental, né? Há uma palavra que usamos com naturalidade quase excessiva quando falamos de tecnologia. Qual seria ela? Nuvem. Pois bem, colocamos arquivos na nuvem, rodamos aplicações na nuvem, treinamos modelos de inteligência artificial na nuvem, conversamos com sistemas que parecem existir em algum lugar abstrato, quase sem geografia. Mas a nuvem nunca foi exatamente uma nuvem. Ela sempre teve território. Sempre precisou de servidores, cabos, energia, sistemas de refrigeração, edifícios, profissionais, redes e investimentos. A diferença é que, durante muito tempo, essa infraestrutura permaneceu suficientemente distante da experiência cotidiana para continuar invisível. Nas últimas semanas, duas coisas me fizeram olhar para essa invisibilidade de outra maneira. A primeira foi uma entrevista de Sam Altman que me levou de volta à discussão sobre a expansão da inteligência artificial e sobre a infraestrutura computacional necessária para sustentar esse futuro. A segunda aconteceu muito mais perto de mim. Participei de uma discussão no Maravilha, no Rio de Janeiro, sobre o mapa de data centers do Brasil, uma iniciativa ali desenvolvida pelo Hub em parceria com startups.com.br. Foi dentro desse encontro que uma questão começou a se formar e que atravessava esse texto de início ao fim. Se o mercado dos hiperescaladores já tem nome para suas próprias manifestações invisíveis, qual é o nome do que está acontecendo quando essa mesma inteligência começa a ocupar as cidades? O mercado já nomeia o que acontece dentro da máquina. Se você não viu, no episódio 150 do Tecnologia Afetiva em Contexto, definimos o termo token maxi. A forma como o token deixou de ser uma unidade técnica de processamento e virou métrica invisível de produtividade cognitiva. Um comportamento que o mercado passou a nomear, comentar e principalmente otimizar. Isso não é um detalhe de vocabulário, é um sintoma. Quando o mercado nomeia um comportamento, ele para de tratá-lo como acidente e passa a tratá-lo como fenômeno recorrente, mensurável, replicável. Nomear é o primeiro gesto de captura e, ao mesmo tempo, o primeiro gesto de consciência coletiva sobre algo que antes só se sentia, sem se conseguir apontar. Token Maxim nomeia o que acontece dentro da interface, o que fazemos com os tokens, como os tokens nos fazem produzir, como a métrica invisível molda o comportamento cognitivo, mas existe um fenômeno espelhado e ele acontece fora da interface, no território, na energia, na malha urbana. Eu estava pensando no Grid Maxim, mas eu acho que não funciona porque grid faz a associação com energia. Mas ainda vou tentar dar nome ao que poderia ser isso. Eu vi data centerização, mas também não achei que faz parte ali do que seria esse ímpeto do tecnologia afetiva em contexto, de criar termos específicos que definam sensações específicas ou questões específicas dentro desse ecossistema de tecnologia. E até onde eu consigo perceber, esse fenômeno ainda não tem nome de mercado, tem apenas sintomas dispersos, mapas, debates regulatórios, disputas por terreno, preocupações com consumo energético e por aí vai. Falta um nome.
E um nome aqui não é vaidade semântica, querido, queridos ouvintes, leitores e espectadores da WWW Society. É o primeiro movimento do protocolo MTA. Mapear, traduzir, agir ou malhar tecnologia afetiva. A inteligência também precisa de infraestrutura. Existe uma tendência de imaginar a evolução da IA como uma sucessão de modelos cada vez mais capazes. Um modelo sucede o outro, a interface melhora, os agentes se tornam mais autônomos, a automação avança. Mas existe uma camada abaixo de tudo isso, subjacente, que é computação. E computação, claro, precisa de infraestrutura. A expansão da inteligência artificial depende de uma cadeia material que envolve data centers, chips, conectividade, energia, sistemas de refrigeração, redes elétricas, capital e território. É nesse ponto que a entrevista de Sam Altman se torna interessante. Não pelas frases isoladas, mas pela lógica que ele revela. A IA não está apenas evoluindo como software. Ela está ampliando a demanda por uma infraestrutura capaz de sustentar essa evolução. E essa infraestrutura precisa de chão. Chão, terra. A pergunta deixa de ser apenas o que a IA será capaz de fazer. Passa a ser também o que precisaremos construir e onde para que ela seja capaz de fazer isso. A nuvem ganhou um endereço. Foi essa mudança de perspectiva que senti diante do mapa apresentado pelo Mara Valley. A iniciativa reúne informações sobre data centers em operação, construção e planejamento, além de dados sobre distribuição geográfica, capacidade, investimentos, operadores e características de empreendimentos. Na publicação, vocês veem um botãozinho no Substack do mapa de data center, mas se você tiver aí online, você pode pesquisar lá, mapa de data centers Maravilha, que vocês encontram. O levantamento identificou 169 data centers no Brasil, dos quais 132 estão em operação. São Paulo concentra 76 deles e o Rio de Janeiro aparece em seguida com 19. Mas o número sozinho não é o mais interessante. O que interessa aqui é o gesto de mapear. Mapear transforma uma infraestrutura que normalmente aparece como abstração em objeto observável. O mapa dá geografia à nuvem, e quando a nuvem ganha endereço, aparecem perguntas que uma interface não mostra. Onde está essa infraestrutura? De onde vem a energia dela? Que redes a conectam? Que investimentos estão chegando? Que territórios estão se tornando estratégicos? Quais políticas públicas precisam acompanhar esse movimento? O próprio levantamento mostra que, para construir essa visão, foi necessário cruzar diferentes bases públicas e fontes especializadas, empresas, Uptime Institute, imprensa, órgãos como a MMNE, ONS e a ANEEL, com critérios de verificabilidade para cada instalação incluída. Isso produz uma camada que considero decisiva. Antes de discutirmos o impacto da infraestrutura, precisamos torná-la legível. O endereço concreto Rio AI City. E, enquanto escrevo isso, o mapa deixa de ser só um levantamento nacional e ganha um endereço muito específico. O mesmo bairro onde esta reflexão começou. Na abertura do Web Summit Rio 2025, o prefeito, até então prefeito Eduardo Paz anunciou oficialmente o projeto, um plano para transformar o Rio de Janeiro no maior hub de data centers da América Latina e em um dos 10 maiores do mundo. O campus está projetado para a região do Parque Olímpico, com capacidade inicial de 1,8 gigawatts até 2027, expansível para 3 gigawatts até 2032, abastecido, segundo o anúncio, integralmente por energia limpa e com fornecimento ilimitado de água. A proposta prevê ainda a instalação de novos supercomputadores ao lado de estruturas já existentes, como o Santos Dumont, do LNCC, e promete resiliência, alta e latência praticamente zero na transmissão de dados, uma linguagem de infraestrutura que até pouco tempo atrás dificilmente aparecia no anúncio de prefeitura. O ponto que mais me interessa, porém, não é a capacidade em gigawatts, é a conexão territorial. A Rio AI City está desenhada para se ligar diretamente ao Porto Maravilha, onde o projeto complementar a Mata Maravilha planeja mais de 200 mil metros quadrados integrados, natureza e tecnologia. Marina, parques, hotéis, torres residenciais verdes, centros de convenções, casas de espetáculos, restaurantes e um shopping. Tudo pensado para amarrar startups e empresas à potência computacional do novo hub. E você que acompanha tecnologia afetiva em contexto fica por dentro de tudo, todo esse futuro que é projetado de forma quase invisível aqui no nosso polo cultural, né, do Rio. E é exatamente ali no Porto Maravilha que já funciona o Impatec e o Porto Maravilha, o mesmo hub onde participei dessa discussão. Ou seja, o mapa que eu estava lendo como radiografia nacional é ao mesmo tempo a planta baixa do meu próprio bairro tecnológico. A infraestrutura que antes parecia abstrata
169 data centers no Brasil agora tem um projeto nomeado, uma data de anúncio, uma capacidade energética específica e uma vizinhança real, a poucos passos de onde a conversa sobre o mapa aconteceu. Isso muda o peso da pergunta que abre este texto. Não se trata mais de imaginar, em tese, o que a inteligência artificial fará com as cidades. Trata-se de observar em tempo real uma cidade sendo redesenhada em nome da inovação da capital de IA da América Latina, da integração entre natureza e tecnologia, antes mesmo que exista um nome de mercado para esse movimento. E aqui entram os anticorpos culturais. Na entrevista do Sam Altman, há uma analogia entre o sistema imunológico do corpo humano em uma escala amplificada. Os anticorpos culturais seriam as respostas que uma sociedade produz quando uma tecnologia deixa de existir apenas como promessa e passa a interferir materialmente na vida coletiva. Seja em questões de emprego, seja em questões de relacionamento. Um anticorpo não é necessariamente uma rejeição, é um mecanismo natural de resistência ao que é novo. E no caso da nossa infra, pode ser uma pergunta, uma regulamentação, uma preocupação ambiental, uma disputa territorial, uma demanda por transparência, uma discussão sobre soberania tecnológica, ou simplesmente a necessidade de compreender melhor o que está acontecendo. Quando a tecnologia permanece invisível, sua presença é percebida principalmente pelos benefícios que entrega. Quando sua infraestrutura começa a ocupar território, consumir recursos, mobilizar capital e disputar prioridades, outras dimensões aparecem e a sociedade começa a responder. Este é um dos fenômenos mais importantes da próxima fase da inteligência artificial. Não porque a sociedade passará a rejeitar a IA, mas porque será cada vez mais difícil discuti-la sem discutir a materialidade que existe por trás dela. A mesma materialidade que ainda não tem nome de mercado, embora já tenha mapa. Do hyperinfraestrutura. Existe uma distância enorme entre dizer que a inteligência artificial está transformando o mundo e olhar para um mapa que mostra a infraestrutura física necessária para sustentar essa transformação. O primeiro enunciado pertence ao campo da narrativa. O segundo pertence ao campo da infraestrutura. É nessa passagem que a tecnologia começa a produzir impacto de maneira mais perceptível. Um data center não é simplesmente um lugar onde computadores ficam ligados. Ele está relacionado à energia, conectividade, território, investimento, regulação, segurança, mão de obra, desenvolvimento regional e estratégia econômica. Por isso, o mapa não deveria ser lido apenas como ferramenta de localização. Ele pode ser lido como uma espécie de radiografia parcial da economia computacional que está se formando no país. O levantamento não pretende representar todas as pequenas estruturas computacionais existentes, reconhece seus próprios limites metodológicos e a aproximação de certas localizações. Ainda assim, representa uma parcela relevante da infraestrutura nacional. Segundo o levantamento, cerca de 95% do mercado estimado em capacidade instalada. Mapear não significa produzir verdade absoluta, significa produzir uma representação suficientemente estruturada para permitir novas perguntas e, eventualmente, um novo nome. Mapear é uma forma de produzir consciência. É aqui que encontra a conexão direta com o protocolo MTA, mapear, traduzir e agir, do tecnologia afetiva em contexto. O primeiro movimento é o mapa, não porque mapear seja o suficiente, mas porque aquilo que não conseguimos enxergar dificilmente conseguimos discutir de maneira qualificada. O segundo movimento é traduzir. Um número precisa ganhar significado. Uma capacidade energética precisa ser relacionada ao território. Um investimento precisa ser relacionado às prioridades econômicas. Uma instalação precisa ser compreendida dentro da rede que a sustenta. É também neste movimento que um fenômeno disperso ganha nome, porque nomear é uma forma de tradução. O terceiro movimento é agir. Não para impedir, nem para acelerar automaticamente, mas com consciência sobre aquilo que foi identificado e traduzido. É nesse ponto que passa a enxergar a tecnologia de impacto de outra maneira. Tecnologia de impacto não deveria significar apenas tecnologia que produz impacto. Toda tecnologia produz impacto. A questão é: somos capazes de perceber, interpretar, nomear e responder aos impactos que nossa tecnologia produz? Durante muito tempo, pensamos no impacto tecnológico a partir daquilo que aparece na tela: aplicativo, algoritmo, plataforma, chatbot, robô. Mas existe um impacto que acontece muito antes da interface. Ele começa no território, na infraestrutura, na cadeia de energia, nos componentes, nos centros de processamento, nos investimentos, nas decisões regulatórias, na organização das cidades. A IA pode parecer imaterial justamente porque a interface esconde a infraestrutura que a sustenta. O mapa faz o movimento contrário, devolve materialidade àquilo que chamamos de nuvem e prepara o terreno para que esse movimento, enfim, seja chamado pelo nome certo. A nuvem não é o céu.
Ela tem território, energia, infraestrutura, economia, política e impacto. E quando começamos a enxergá-la, também começamos a produzir respostas culturais para sua presença. Talvez os anticorpos culturais não sejam o problema a ser eliminado, mas parte do sistema de aprendizagem de uma sociedade diante de uma tecnologia que avança mais rápido que sua própria capacidade de assimilação. O desafio não é construir uma cultura sem anticorpos, é desenvolver anticorpos capazes de distinguir risco de oportunidade, resistência de reflexão, inovação de externalidade e crescimento de desenvolvimento. É nesse espaço que vejo o protocolo MTA. Mapear para tornar visível, traduzir para tornar compreensível, agir para tornar o impacto consciente. Porque a verdadeira infraestrutura da inteligência artificial não é formada apenas por servidores. Ela também é formada pela nossa capacidade coletiva de entender aquilo que estamos construindo. E dar nome a isso antes que o nome seja dado por quem só enxerga a capacidade instalada. Nunca vínculo. Assista aos vídeos sobre as conversas que tivemos lá no encontro. E espero vocês numa próxima. Tchau!